no show do Heleno Rotai. Rádio Serviço. Pontualmente às 9h30 no Rádio Serviço Saúde Especial de domingo, mais uma vez a participação do grande médico endocrinologista, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado e ex-presidente do CREMERGE, meu amigo e grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano. E junto com ele, vou receber também a minha querida amiga, médica ginecologista e obstetra, doutora Célia Regina da Silva. O doutor Silvio e a doutora Célia vão atender o pedido da nossa ouvinte Márcia Gonçalves, que tem 32 anos de idade e mora em Bento Ribeiro. Ela nos contou que sentia muitas cólicas quando era mais jovem e, como não está conseguindo engravidar, recorreu a um médico e foi diagnosticada com endometriose. Por isso, preocupada, ela pediu informações sobre este problema. Para começar, bom dia, doutor Silvio. Bom domingo, meu amigão. Bom domingo, Heleno. Beijo para a família Tupi, se você me permite, atendendo a solicitação. Eu sei que estão nos ouvindo, sabe onde? Em Areal, está chovendo muito lá. Seu Fernando e Dona Vera são os avós da Camilinha, esposa do André. Tá. Mandou recado, estão aqui ouvindo Tupi, ouvindo Heleno, não perde um domingo. Dona Vera, seu Fernando, feliz ano novo para vocês, como de resto para toda a família Tupi. E trazer Célia para falar de um assunto que eu tenho certeza pouca gente conhece. Já ouviu falar, aquela história, já ouvi falar dessa tal de endometriose. Mas o que é endometriose, o que ela provoca? Por isso eu não poderia deixar de privar a família Tupi da presença extraordinária da Célia, a quem eu mais uma vez agradeço a generosidade de ter vindo aqui neste domingo chuvoso. Célia, bom dia. Bom dia, Silvio. Bom dia, Heleno. Bom dia, amiga. Bom dia, Regina. E bom dia, família Tupi. É uma alegria estar aqui e poder falar um pouquinho sobre esse tema. Então você já começa de cara, porque o assunto é longo, eu sei. O que seria essa tal de endometriose? Olha, é um palavrão. Sem dúvida. A endometriose é uma doença que é caracterizada por ser uma doença inflamatória e infiltrativa. O que seria? Nós temos um tecido que mês a mês, quando a mulher menstrua, ela elimina, que é o endométrio. E esse endométrio, quando se encontra fora da localização habitual, pode infiltrar alguns órgãos. Geralmente órgãos pélvicos, como o útero, os ovários, trompas, comprometendo essa mulher, inclusive em relação à fertilidade, grande preocupação da nossa ouvinte Márcia. Mas também podemos ter infiltração em outras áreas, como bexiga, intestino, daí a grande preocupação. O que nós sabemos é que a endometriose pode existir 8, 12 anos antes do diagnóstico. Esse é o grande problema. Passam muitos anos e compromete cada vez mais os órgãos. Nós temos hoje em torno de 6 milhões de mulheres no Brasil com endometriose e que não sabem que tem. Então essa é a preocupação. Pois é. A gente entender que no útero a gente tem uma camada muscular que tem o nome de miométrio. E a camada interna, que é o tal do endométrio, em grego endo é dentro. Então dentro do útero temos o endométrio. E é exatamente nessa camada que a endometriose surge. E é exatamente essa camada que sofre o efeito dos hormônios que a mulher produz durante todo o ciclo menstrual. Evidentemente que se houver essa estrutura fora do útero, também sofrerá os efeitos desses hormônios, provocando alterações, às vezes uma dor intestinal. Eu ontem, postando no Face, o professor Edson Souza, grande Edson, doutor creatinina, lá da UERJ, falou de uma colega que teve exclusão renal por conta de endometriose ureteral. Operada, resolveu, a colega nossa, essa paciente hoje. E Célia, você falou que é uma causa importante de infertilidade, não é esterilidade. Para a família Tupi entender, infértil é aquela mulher que tem dificuldade para ter filho. Estéril é a que não pode ter filhos. E há uma diferença muito grande, porque a infértil tem tratamento. Explica mais ou menos um pouquinho o porquê da mulher que de repente está com dificuldade para engravidar. Existem várias causas, você sabe disso melhor do que eu. Mas no caso da endometriose, por quê?
Aquela mulher que tem infertilidade, em 50% dos casos, nós temos que pensar em endometriose. Uma vez que a endometriose, sendo uma doença inflamatória, ela interfere diretamente na produção hormonal ovariana dessa mulher, interferindo diretamente na qualidade da sua ovulação. Hoje nós temos estudos mostrando que a qualidade daquele óvulo muitas vezes está comprometido por todo o processo inflamatório. E tem um outro detalhe também, que muitas vezes essa mulher pode até engravidar, mas a chance de abortamento é muito maior naquela portadora de infertilidade por endometriose. Nós temos que sempre que houver dificuldade de engravidar, ou aquela mulher que tem abortamento habitual, investigar a endometriose. Perguntar se ela tem cólicas menstruais, se essas cólicas menstruais vêm num crescente, se durante o ato sexual ela tem dor no ato sexual, isso pode ser devido à endometriose, ou uma sensação muitas vezes de repuxo na região anal, até durante o ato da evacuação, também pode ser uma manifestação da endometriose. Existem várias questões que nós temos que pensar, inclusive a alteração do ritmo intestinal que ela até então não apresentava. Isso não pode deixar de ser investigado caso ela queira engravidar, e na mulher em geral, pelo comprometimento, como falamos. É uma doença que pode evoluir comprometendo outros órgãos. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui, doutora Célia. Qual o exame normalmente solicitado para detectar o problema? Uma vez pensando em endometriose, podemos pensar inicialmente na ultrassonografia. Mas nem sempre a ultrassonografia vai revelar quanto nós temos de comprometimento da endometriose. O melhor exame é a ressonância magnética. Essa sim vai mostrar o grau de invasão, a invasão que nós temos em alguns órgãos anexos ao útero e ovário. Célia, você falou, e eu queria falar de tratamento, mas antes disso, eu fiquei muito curioso com a apresentação clínica. A gente sabe que as doenças, elas não frequentam os mesmos bancos da faculdade que você e eu um dia passamos, já faz um tempinho, não é verdade? Mas eles não sabem, as doenças, elas não sabem como devem se manifestar. E cada uma surge de uma maneira, mas com relação à endometriose, eu realmente confesso a você, estou pasmo. Quer dizer que pode ser um repuxo no ânus, um sinal de endometriose. Eu posso ter, de repente, uma cólica renal como sinal de endometriose, como no caso daquela nossa colega que o Edson falou. Pode ser dificuldade para engravidar, cólica menstrual. Tem mais sintoma que pode dar endometriose? Estou me perguntando aqui. Essas são as manifestações mais comuns. Nos casos mais graves, e o que nós não queremos que chegue a casos mais graves, nós podemos até ter no período da menstruação um sangramento ocorrendo via urinária ou até ao evacuar. Então são manifestações que nós não queremos, porque aí isso demonstra muitas vezes o que chamamos de endometriose profunda. Nós queremos um diagnóstico mais precoce possível. Então as mães prestem atenção quando as suas filhas reclamarem em relação à cólica menstrual que vem num crescente, mês a mês, gradativamente intensificando. Tem que pensar na endometriose. Quanto mais precoce o diagnóstico, o tratamento é instituído e aí sim vamos prevenir muitas consequências. Olha, eu vou me colocar num papel que eu nunca me vi, por mais que eu sempre invejasse. Papel de mãe. A menina ficou mocinha. Normalmente nessa fase da vida as cólicas não são piores, não, Célia? Ou eu estou errado? Nem sempre, Silvio. Tem meninas que apresentam sim, logo no início, as cólicas menstruais, outras não. Então, mas se vem muita cólica, pensar também nessa possibilidade. Endometriose. Exatamente, tem que pensar. Engraçado. E me diga uma coisa, você falou que a endometriose é uma doença inflamatória. Eu achava que era uma doença que sofria a influência hormonal. Acabei de saber que pelo processo inflamatório ela altera a função hormonal, o que inclusive pode complicar com a infertilidade.
Tem tratamento medicamentoso para ela? Sim, eu sou de uma época, aí já se vão 37 anos, né, de estrada, eu sou de uma época em que nós éramos mais intervencionistas. Porque eu aprendi que era só cirúrgico, né? Exatamente. Isso aí, por isso que eu estou te perguntando, quero aprender com a família Tupi. Só que isso mudou. Hoje, a última opção, geralmente em casos mais graves, como essa que você descreveu, que tem comprometimento renal, aquela que tem um comprometimento intestinal, essas sim passam por uma cirurgia. Cirurgia essa laparoscópica, menos invasiva. Mas, de modo geral, o tratamento da endometriose hoje, ouvintes, é clínico. Então, o diagnóstico precoce e o tratamento clínico. O tratamento clínico é basicamente interromper a menstruação, porque durante a menstruação o processo inflamatório se faz. O que nós queremos? Interromper essa menstruação. Isso hoje nós conseguimos fazer sem influência deletéria em relação à produção de estrogênio dessa menina. Então, a sua formação óssea, a sua proteção cardiovascular continuará ocorrendo, apesar de não estar menstruando. Então, são tratamentos mais modernos que vai fazer com que ela tenha, no futuro, a sua prole sem comprometimentos maiores. Olha que grande notícia, porque eu sou de uma época um pouco mais antiga ainda do que a Célia disse que era, que endometriose só tinha uma opção, e não era por vídeo naquela época não, viu, família Tupi? Abria a barriga mesmo. E aí o médico lá procurando, sabe Deus como, os focos de endometriose e raspando tudo que ele via pela frente. Muitas vezes não conseguia enxergar tudo, e outras cirurgias faziam-se necessárias. E a gente acaba de ouvir da doutora Célia que tem formas de tratar que não precisa de cirurgia na endometriose. Para nosso ouvinte que nos trouxe esse tema tão importante, eu acho que essa notícia é extraordinária. Sem dúvida. Ela deve estar vibrando como eu estou aqui agora. Célia, queria que você acrescentasse mais alguma coisa sobre esse tema tão importante, que de repente aqui no hall de perguntas que eu tinha na minha cabeça, você sabe que uma vez eu disse para o André, que está nos ouvindo agora, que ele falou, como é que está para a prova amanhã, filho? Está tranquilo. Eu falei, você não estudou nada. Porque normalmente só tem dúvida quem estuda, né? Ele disse que estava tranquilo para a prova e na verdade ele estava estudando história para uma prova de geografia. André é uma figura extraordinária, é light, super light. Eu não tinha tantas perguntas assim para você, o que dá uma dimensão do meu pouco conhecimento, quase nenhum, sobre esse tema tão importante. Por isso que eu deixo em aberto agora os últimos 2 minutos para que você conclua tudo que tiver com relação à endometriose que de certo eu esqueci de perguntar. Então, basicamente, nós demos as informações principais. Eu volto na tecla de que é fundamental o diagnóstico precoce. Eu gostaria de relatar um caso que eu tenho do Maranhão, que chegou no meu consultório com 14 anos de idade, com indicação de retirada de útero e ovários, no Maranhão. Eu li ontem, não foi? Quantidade de mulheres que foram esterectomizadas por causa de endometriose. Célia, você é minha companheira, me segue no Face, eu também te sigo. Você viu quantidade de comentário que teve de mulher que colocou que foi esterectomizada por causa dessa doença, e a gente não falou na esterectomia, pelo contrário, falamos até em tratamento medicamentoso sem a cirurgia, mas muitas mulheres perderam útero e ovários por causa de endometriose, né? Pois bem, esta menina chegou muito triste e com a parte psicológica muito afetada. Imagine, 14 anos, hoje ela tem 18 anos. A ressonância não mostra nenhum foco em atividade. Ela hoje está entrando para a faculdade de medicina. Feliz da vida por conta de todo o processo que ela vivenciou. É linda, parece a Marina Rui Barbosa. Bacana, é uma menina linda e que terá um futuro brilhante na sua vida reprodutiva. E o foco foi completamente debelado e nós tivemos apenas tratamento clínico. Então, ouvintes, a intenção é diagnóstico precoce, em cima do que nós falamos, procure seu médico e tudo vai correr bem. Com certeza. Maravilha. E para essa nossa futura colega maranhense ter tido você como espelho, como médica, cuidando dela, eu não tenho a menor sombra de dúvida. Ela vai ser uma profissional extraordinária como você é. Célia, só posso dizer muito obrigado a você, agradecer ao nosso ouvinte o tema.
preparar o tema da semana que vem, porque a gente falou de endometriose, que dá dor como primeiro sintoma, é o mais comum pelo que eu entendi. E afeta 6 milhões de mulheres, pelo que a Célia disse. Eu vou falar de um tema que afeta muito mais do que 6 milhões de pessoas. Falar da prisão de ventre, tal da constipação intestinal. Olha, eu estou apostando aqui com você, Leandro, que tem de gente dizendo, opa, essa vai ser para mim, essa vai ser para mim. É verdade. Por várias coisas, e a gente vai dar umas dicas. Célia, suas despedidas, por favor, nesses votos de feliz ano novo para você, para mamãe, para papai, um ano abençoado que você tanto faz merecer. Eu gostaria muito de falar para os ouvintes que mantenham a chama da esperança, saúde nesse ano que nós estamos aí começando daqui a pouco, 2021. E obrigada, Heleno, pela oportunidade. Silvio, meu amigo e irmão, obrigada mais uma vez. Regina, muita saúde para todos. E até breve, se Deus quiser. Até ano que vem. Se Deus quiser, daqui a pouquinho. Isso. E se vocês querem, eu já adianto. No último domingo de janeiro, a doutora Célia teve uma ideia ali fora, enquanto a gente tomava esse café delicioso, a Dona Maria prepara pra gente com tanto carinho. Infecção urinária de repetição. Ela vai falar sobre isso e é um tema que diz respeito às mulheres, porque nós homens podemos ter, você sabe disso. Por razões, às vezes até cálculo, etc., problemas de próstata depois de uma certa idade. Só que as mulheres são campeãs mundiais de infecção urinária. Em algumas, por razões que a Célia vai explicar para a família Tupi, elas ocorrem repetidamente. Então a Célia já deu a sugestão, eu já topei, nem consultei você, mas ultimamente a gente tem concordado tanto que eu estou ficando abusado. Antes de te perguntar, eu já topo. Vamos falar de infecção urinária de repetição no último domingo de janeiro. E semana que vem eu vou estar aqui, se Deus permitir, falando de constipação intestinal, mas desejando à família Tupi, todos vocês em cada lar que nos permite entrar com tanta generosidade todo domingo de manhã, um 2021 pleno de saúde, que a gente possa ter aprendido bastantes coisas em 2020 para superarmos 2021 e que o vírus vá embora. É o que a gente deseja, todos nós. Domingo abençoado, família. Obrigado, Heleno. Obrigado, Regina, Lelê, Isabela, Gustavo. E o nosso mais novo, ele fez um casamento lindíssimo da filhota ontem. Isso aí. Jorginho, uepa! Doutor Silvio, um abraço, feliz ano novo e até ano que vem, meu amigo. Até ano que vem, semana abençoada, família Tupi. Abraço, querido. 9h48.